Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sintonizados no AM 1400. Alô, amigos ouvintes também pela internet. Estejamos todos agora sintonizados no programa Luz na Penumbra, quando nós estudamos a obra de Kardec, A Gênese. Que sejam todos bem-vindos de coração. E no nosso livro, nós estamos no capítulo 18, continuamos no capítulo 18, o título do capítulo é Os Tempos São Chegados, que é o último capítulo da Gênese, né? E estudando o item 17 desse capítulo. Antes de fazer a leitura, é interessante que, fazendo uma recapitulação muito passageira, né, pelo item 15, 16, que o item 15, ele mostra em determinado momento Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres, né? E no item 16 também o que foi marcante, né, é a questão do progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções, e é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Claro, já nos assinalava que não só o progresso intelectual, mas sempre é necessário, né, o progresso moral, né, nosso. Então, aqui no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, no item 17, nós vamos agora fazer a leitura deste capítulo. Um tal estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas. Um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas. A terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ela se conservou surda e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Hoje a humanidade está madura para lançar seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, retemperada, em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade.
finalizamos a leitura aqui do item 17 e agora vamos fazer um comentário sobre esse item. Então, ele diz que um estado de coisas que pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que só podia acontecer fora do círculo das ideias estreitas, ou seja, fora daquelas ideias baseadas, né, ainda em paixões muito enraizadas nossas, de orgulho, de egoísmo, né? Ou seja, ele chama de ideias estreitas. Então, o progresso ele não pode se basear nessa condição de ideias muito pequenas para que haja um progresso intelectual, né? Um progresso maior. Porque através do progresso intelectual é que nós vamos descortinando, né, esse véu da ignorância e vamos ampliando a nossa capacidade de compreendermos melhor a nossa condição de espíritos e como espíritos seres inteligentes, seres que pensam, raciocinam, e como seres que pensam precisamos começar a modificar essa condição de espíritos que ignoram, né, ainda as questões da virtude, as questões dos sentimentos mais puros, mais elevados. Então nós temos que começar nesse grande exercício de trabalhar a nossa condição moral, nos baseando em quê? Né? Nos baseando em que em diversos momentos na nossa humanidade, né, chegam espíritos de grande elevação que podem reencarnar e nos ajudar nessa condição de melhorar, de impulsionar mais a evolução da nossa humanidade, como também, mesmo que esses espíritos não reencarnam, mas eles desencarnados também, através da mediunidade, através da inspiração, da intuição, eles vêm trazendo ao homem reencarnado no planeta a condição de se melhorarem em vários setores da nossa sociedade, né? Seja na área da arte, seja na área da ciência, né? Seja em todas as áreas, nós vamos ampliando nossos conhecimentos e aí sim, a grande massa da população vai também começando, né, de uma forma, embora gradativa, mas começando a caminhar para a sua elevação moral e espiritual. Então ele diz, em diversas épocas os homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem ela se confirmou surda, e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída nas pedras. Aqui nos fazendo lembrar aquela passagem do semeador, né? A parábola do semeador, né? Mas é importante semearmos, né? Que embora haja a dificuldade, nós vamos lembrar até que Jesus, né, o nosso governador planetário, esteve aqui presente entre nós. Trouxe ele mesmo diretamente à nossa humanidade, ele participando aqui conosco, né, em corpo, em espírito, ele nos trouxe diretamente a grande mudança que a humanidade precisaria empreender na sua condição.
no seu comportamento, né? Na grande chaga, né, em que precisaríamos converter em amor, né, que é o egoísmo, o orgulho, e que precisaríamos converter em amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ame como eu vos amei, né? Então tudo isso foi ensinamentos diretos, mas que isso ainda, mesmo assim, ele foi imolado, foi crucificado. Então, quando ele diz às vezes que quando a humanidade está surda, muitas vezes, a esses ensinamentos, né? Muitas vezes, mesmo ela não querendo empreender naquele momento aquela mudança, a sua palavra, os seus exemplos, Jesus deixou semeado nos nossos corações. E nós não vamos esquecer que nós somos espíritos reencarnantes na Terra. E a cada reencarnação buscamos essa condição de elevação, muitas vezes um pouco demorada, mas haverá sempre um momento em que daremos um passo mais adiante, certo? E isso nos remete que ele diz assim: hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar mais alto do que havia feito para assimilar ideias mais amplas e compreender o que não havia compreendido. Então, interessante, porque aqui ele já diz assim: quando o progresso intelectual ele vai se realizando, embora o progresso moral não o acompanha quase sempre, então o que acontece? O progresso intelectual vai fazendo com que nós raciocinemos, né? Usemos a nossa razão, a nossa lógica. Então, nós vamos amadurecendo, né? Como ele se diz assim, esse olhar para uma vida futura, esse olhar para uma vida, né, que nos espera de luminosidade. Então vamos compreendendo isso. Amigos ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, nós estamos no programa Luz na Penumbra, programa esse que estudamos agora o livro de Allan Kardec, A Gênese, né? Faz parte do querido Pentateuco kardeciano. E esse livro nós estamos estudando Os Tempos São Chegados, no capítulo 18, o item 17, do qual daremos continuidade na nossa explanação. Então, continuemos todos nós, internautas, todos nós sintonizados na querida Rádio Rio de Janeiro. Então, até só recapitulando um pouco, né, no bloco anterior, hoje a humanidade está madura para lançar o seu olhar. Então, à medida que, né, nós vamos intelectualizando, né, nós vamos amadurecendo essa compreensão de olharmos mais para o alto, olharmos mais para a nossa vida futura, para a busca, né, da felicidade, né? Enfim, tudo isso. E aqui no último parágrafo, ele diz para nós que a geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido
do progresso que deve marcar a nova fase da humanidade. Olha que coisa, que interessante, né? O que Kardec nos mostra aqui. Então, à medida que as gerações elas vão desaparecendo, né? Vão levando com elas, né, aqueles preconceitos, os seus erros. Mas olha só, nessas questões de gerações, nós vamos nos remeter à questão da reencarnação, né? Porque a reencarnação, ela tem como o grande motivo que é o nosso aprendizado, né? Nós reencarnamos para aprendermos, né, a sermos melhor. Então, as nossas existências, elas são muito solidárias umas com as outras. Então, se eu estou hoje reencarnado aqui na Terra, eu estou no meu melhor momento como espírito, tá? E nesse melhor momento, eu estou também aprendendo, né, a fazer o certo. Então, se houve alguma coisa que eu resvalei dentro da lei de Deus, eu vou, na próxima reencarnação, consequentemente, refazer essa questão. Então, a reencarnação, ela é a pedra angular do Espiritismo. Nós sabemos que nos princípios fundamentais do Espiritismo, temos lá Deus. Deus acima de todos nós. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos ver em segundo princípio fundamental, a imortalidade da alma. A alma sobrevive à morte do corpo. Então nós somos espíritos, certo? Então nós sobrevivemos à morte do corpo. E como espíritos somos imortais. O espírito não morre. Então nós vamos ver agora o terceiro princípio fundamental, que é a reencarnação, que é as vidas sucessivas, que é a oportunidade nos dada por Deus como providência divina, para que nós possamos crescer como espírito, para que nós possamos evoluir, para que a cada existência possamos ser espíritos melhores, porque há uma vida futura, há alguma coisa que nos aguarda melhor. Então, a cada reencarnação, eu preciso sair dela melhor do que quando entrei. Aí está o grande momento reencarnatório nosso. O que nós muitas vezes falamos, eu não vou perder mais tempo com isso. Hoje, na realidade, com o Espiritismo, nós não perdemos mais tempo, mas sim ganhamos tempo. Estamos ganhando o nosso tempo, buscando esse conhecimento e ampliando a nossa compreensão diante desses princípios fundamentais do Espiritismo. E tem até um quarto princípio fundamental, que é a comunicação entre os espíritos. Muito importante esse conhecimento, porque nós, espíritos, nos comunicamos. E como nos comunicamos, estejamos desencarnados ou encarnados.
continuamos nos comunicar um com os outros. Os nossos laços de afetos, eles não se destroem com a morte do corpo. Porque o espírito sobrevivendo, nós estamos na nossa família espiritual ligada por laços de afeto com a nossa família corporal. Então, finalizando aqui esse último parágrafo, a geração que desaparece, então, levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge retemperada, por quê? Porque nós também progredimos em estado errante, na erraticidade. Nós sofreremos o progresso, com toda certeza. Mas é aqui, reencarnado, é aqui na vida física, que nós vamos colocar em prova o que nós aprendemos na espiritualidade. Então nós estamos tanto aqui como lá progredindo. Mas se eu progredir na espiritualidade, eu ponho na minha reencarnação, no corpo físico, eu ponho esse progresso, esse aprendizado lá na prova aqui entre os encarnados. Isso é que é importante. Retemperada em uma fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs. Então nós vamos aprimorando as nossas ideias, os nossos pensamentos, vamos aprimorando as nossas escolhas, né? As decisões que vamos tomando como espírito. Então tudo isso é importante, e é isso que ele diz aqui, imbuídos de ideias mais sãs. E aí nós vamos o quê? Ele falou assim, imprimirá ao mundo o movimento ascensional. É o progresso da humanidade inteira, né? No sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. E assim caminha a humanidade, mesmo que a gente às vezes possa pensar que já não tenha mais controle diante das grandes revoluções que vão acontecendo no globo terrestre, né? Com relação aos espíritos, nessa caminhada para a regeneração do planeta. Então é importante que a gente pense que não estamos sozinhos e sem controle, porque no controle dessa nau está o Cristo, né? Ele, como governador planetário, né? Ele já nos disse que o reino de Deus, o reino dos céus, é o reino que nos aguarda. E o reino dos céus é o nosso reino do coração. Então estejamos atentos para essa compreensão maior de Deus e que Jesus nos ampare sempre. E aí finalizamos aqui o nosso item 17 do capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Agradecendo a audiência, agradecendo a presença de todos em nosso estudo e até o próximo programa. Graças a Deus. Fiquem em paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo do capítulo 6º da segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta para nosso estudo a trajetória de espíritos por ele classificados como criminosos arrependidos. Nós já começamos a falar, a estudar a trajetória muito rica para todos nós em ensinamentos de Jacques Latour, um criminoso que foi assassinado, ele foi um assassino e foi condenado pelo júri de Foix, executado em setembro de 1864. Ele, no plano espiritual, tinha um estado de sofrimento. Como espírito, ele dizia que tinha cheiro de sangue, sempre sangue, tinha as vítimas diante dos próprios olhos, ele dizia também: o sangue inebria-me, e evidentemente ele estava já consciente disso. Depois de alguns momentos, ele disse que estava a afrontar a lei dos homens, o suplício com a pena de morte e o próprio Deus. Ele foi executado à época, era popular a guilhotina, e ele teve um terrível despertar, cercado de espectros ameaçadores, e ele próprio diz: agredava-me morto, estou vivo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. E ele, portanto, no dia 13 de setembro, portanto, nos 12 primeiros dias de setembro, é que nós devemos localizar o momento em que ele foi executado pelo júri de Foix. Porque no dia 13 de setembro, Kardec estava em Bruxelas, participava de uma reunião íntima com 7, 8 pessoas, e Jacques Latour, então, diz que se aproveitou disto. E por que ele disse isso? Respondeu a Kardec: porque ele já se tinha manifestado em outros lugares e foi evocado, mas a curiosidade estava ali presente nessa outra evocação, ou mais de uma. Então, pela curiosidade, as pessoas então se afastavam, horrorizadas. Como é que se deu isso? Ele então foi pedido, sem que houvesse qualquer evocação lá em Bruxelas, foi pedido ao médium que tomasse de um lápis, e o Jacques Latour aproveitou essa oportunidade, e o médium, então, em extraordinária agitação, com caracteres muito grosseiros, rasgou o papel e escreveu: arrependo-me, Latour. Nesse momento, ele transitou da psicografia para a psicofonia, o que é um caso absolutamente incomum aqui nos capítulos dessa segunda parte, que é a parte prática do Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, Latour transitou da psicografia para a psicofonia, respondendo então de viva voz, porque ele estava certamente mais convencido, e nós podemos entender o verdadeiro motivo, de que ele poderia exteriorizar melhor a sua própria situação através da voz. E então ele fala da guilhotina como se fosse nada em comparação com o sofrimento moral que ele estava atravessando, isso em função da fase de despertamento e arrependimento que ele já estava atravessando. E eles dizem: este fogo que me devora, sim,
é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com os seus olhares. A dor moral nós vemos não só aqui no depoimento de Jacques Latour, mas também no depoimento de vários outros espíritos criminosos, particularmente. Eles dizem que a dor moral é pior do que a dor física, porque aqui existe naturalmente o despertamento da consciência, sobretudo o de Jacques Latour e de outros espíritos que não acreditavam em nada além da morte do corpo físico, portanto, no materialismo. Ele próprio diz, acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, mas ele descobriu que não. E declara, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, ele certamente está aqui lembrando que, ou antecipando que então eles não fariam o que fazem, a praticar crimes, e ele próprio não o faria se tivesse tido essas informações, como nós todos temos a partir do Espiritismo. Ele pede piedade e caridade porque sabe, entre aspas, intui a lei de reciprocidade, e nesse particular ele pede então piedade e caridade, porque ele diz que se abandonou outros, será abandonado. E nessa particularidade da percepção do espírito, nós vemos que ele está aqui verbalizando a lei de reciprocidade, que guarda a categoria de lei no universo. Então ele também pede ajuda, pede preces, mas Deus não é inflexível e, portanto, ele está no limite, no limiar de entender que ele será efetivamente ajudado, e pelo arrependimento sincero, porque Deus não é inflexível e apenas exige esse arrependimento sincero, que nós sabemos que é um passo, um ponto obrigatório para o espírito se redimir. Também, além do arrependimento sincero, ele deve ter o desejo de reparar o mal e tem que perseverar nessa resolução de reparar o mal praticado. Então, a misericórdia de Deus baixará, como baixa, sobre essa criatura e sobre todas as demais e sobre todos nós. Na verdade, informado a ele que ele não pode restituir vidas que arrancou, mas pode encontrá-los em nova encarnação para demonstrar devotamento e compensação pelo mal que lhes causou. E é também informado de que a duração do castigo está nas próprias mãos da criatura, portanto, nas próprias mãos de Latour. Isso numa conversa com Jacques Latour, e membros da reunião então prometeram auxiliá-lo com preces. E então leram a prece de O Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. E como ele já estava arrependido, não fizeram a prece para os maus espíritos, mas para a prece para os espíritos sofredores, que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E diz assim: Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de Jacques Latour. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração do arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento.
fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Essa foi a prece, mas há uma outra prece também para os espíritos sofredores, aqui no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas certamente que esta foi a prece na linha, na abordagem que Kardec apresenta aqui para o alívio de Jacques Latour, e efetivamente ele teve um alívio, porque ele continua então patenteado ali o estado de espírito dele e patenteando também a eficácia e a consequência da prece. Jacques Latour então agradece a Deus: eis que se afastam os espectros. E ele diz: enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Terminado esse momento, o médium fica alquebrado, abatido, os membros laços por algum tempo, porque o espírito estava com uma vibração bastante forte, como nós vimos, e em princípio ele tem apenas uma vaga ideia do que se há passado, o próprio médium. Mas gradativamente ele vai recuperando a sua verve, a sua condição natural, e ele então sabe que tinha dado essa passividade. E no dia seguinte, por falar nisso, portanto no dia 14 de setembro de 1864, em uma segunda reunião, Jacques Latour mais uma vez se apresenta e, com gesticulação expressiva, porém menos violenta, ele então, na mesma cena da véspera, ele se apresenta, mas por apenas alguns minutos, e ele escreveu com agitação febril, porque já experimentava sensível melhora. Tal o fervor com que ele tinha orado, ele próprio, Latour, diz, consequentemente, que Deus lhe concedera momentâneo alívio. E nós, então, estamos absolutamente certos, e temos aqui mais um momento de comprovação da eficácia da prece, e muito especialmente por sobre esses nossos irmãos que estão nesse estado de vibrações, na verdade, no crime, foram condenados, passaram por uma desencarnação violenta, no caso de Jacques Latour, pela guilhotina. E então, a partir desse conjunto de experiências, nós vemos que um membro da Sociedade Espírita de Paris orou por Jacques Latour, evocou-o e obteve algumas comunicações do espírito a intervalos, e deu então as informações que o médium transmitiu à Sociedade Espírita de Paris, como nós agora estamos transmitindo pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa Luz na Penumbra. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos juntos aqui estudando essa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, na segunda parte, dando continuidade a esse capítulo dedicado aos criminosos arrependidos, e estamos também dando continuidade às nossas reflexões sobre o espírito Jacques Latour e informações que o próprio Jacques Latour ofereceu a esse membro da Sociedade Espírita de Paris, que orou por ele, evocando, e ele então trouxe ou levou a esse médium as informações a intervalos. Ele disse que foi evocado quase que imediatamente a sua execução, mas que não pôde manifestar-se logo. Aconteceu então de espíritos levianos comunicarem-se
usando o nome e a vez de Jacques Latour em uma reunião. Nós aqui observamos que as reuniões mediúnicas são responsabilidade de espíritos absolutamente preparados, com grandes conquistas intelectuais e espirituais e morais. Portanto, isso aqui é uma situação bastante rara em um centro, uma instituição bastante séria. Jacques Latour, então, aproveitou a estada de Kardec em Bruxelas, que era o presidente da Sociedade Espírita de Paris, e comunicou-se com a aquiescência de espíritos superiores e diz que ia voltar a manifestar-se na sociedade a fim de fazer revelações que seriam um começo de reparação às faltas dele, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos, diz ele, que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. Nós vemos que, ao resgate das faltas, por informação daquele que sofre e vem resgatar pelo esclarecimento que traz, e esta também é uma forma de o espírito ir se depurando e ir demonstrando a Deus que ele está no firme propósito de adiantar-se e de seguir a sua trajetória. Nós vemos também o poder do exemplo que está aqui posto, porque Jacques Latour tem a autoridade de quem viveu isso. É um criminoso que fala a outros criminosos sobre o seu sofrimento. E ele então justifica, porque ele diz que para um grande malfeitor, o temor de um policial é mais real do que a descrição dos tormentos do inferno. E só homens fracos e crianças se aterrorizam com a narrativa de penas infernais. Então, informa Jacques Latour que permitiram-lhe libertar-se do olhar das suas vítimas, transformadas em carrascos, para que ele pudesse comunicar-se. Então houve este interregno, este intervalo. Mas ele sabe que ao término da comunicação tornará a ver as suas vítimas. E diz que só essa ideia causa-lhe tal sofrimento que ele não pode descrever. E ele diz: sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Esta expressão de Jacques Latour, deixo o meu inferno, é muito particular, porque quando nós dizemos ele foi para o céu, ele desencarnou, na verdade nós levamos o céu ou levamos o inferno dentro de nós para o plano espiritual, porque construímos essa vibração com todas as escolhas, com toda a forma que nós vivemos a encarnação. E, portanto, nós levamos ou o céu ou o inferno dentro de nós mesmos para o plano espiritual. Jacques Latour pede que orem sempre por ele, pedindo ao Senhor que o liberte do olhar ele chama, minhas vítimas, e arremata: sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança luzindo-me aos olhos e, contrito, exclamo: bendita a mão do Senhor, e seja feita a sua vontade. Nós vemos aqui a espetacular modificação moral do espírito Jacques Latour. O médium, então, propõe a Jacques Latour que peça com ele, médium, a Deus, mas para retirar o olhar das vítimas. Não para isso, mas para dar-lhe a força necessária a fim de suportar a tortura expiatória. Aqui é uma lição dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores. Nós devemos pedir sempre força para vencermos as provas, porque elas representam o retorno que a lei propicia
àquelas nossas opções, as nossas escolhas mal feitas do ponto de vista da lei de Deus. Mas então nós não devemos pedir, porque isso não será feito, porque a lei é a lei, mas devemos pedir a força necessária para enfrentar essas dificuldades, essas provas, até as expiações ou a tortura expiatória, como está dito aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então não pedir, porque não será feito, a eliminação das nossas provas, que representam tudo que nós precisamos atravessar, viver para aprendermos. E entendendo que há sempre uma causalidade para tudo que nos acontece. Por isso que, do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é consequencialista. Nós podemos escolher fazer tudo porque somos dotados, investidos de liberdade ou livre-arbítrio, mas deveremos arcar inapelavelmente com as consequências do que tivermos escolhido. Então, nós estamos verificando como Jacques Latour já entende até essas ligeiras sutilezas da doutrina espírita. Nós vemos que a lógica do Evangelho está exatamente em pedir forças para enfrentar e vencer a expiação. Não é masoquismo, não é querer sofrer, é esclarecimento a respeito da justiça divina. Na verdade, esse é o tema de Kardec neste livro, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Latour aceita essa proposta do médium? Sim, ele diz que preferiria livrar-se de tais olhares, porque sofre muito, e isto se reflete na sua fisionomia. Mas diz que vai fazer o que o médium lhe aconselha. Diz ele: pois compreendo ser esse um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. E qual dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Ele faz esta comparação e acrescenta, lembrando a importância de conhecermos as repercussões de nosso modo de vida na Terra, no plano espiritual. É o consequencialismo da doutrina espírita, e também a responsabilidade dos que negam a instrução às classes pobres da sociedade. Aqui uma lição de moral e um alerta para todas as instituições, organizações e estruturas dos círculos de poder material na Terra. É a responsabilidade dos que negam instrução às classes pobres da sociedade, como, por exemplo, os que sonegam verbas da educação, retirando o atendimento a esse direito que é de todas as criaturas na Terra. E declara Jacques Latour: pudessem ver-me os culpados da Terra e ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres de sociedade? Acreditava que com a polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! É a palavra de um criminoso arrependido que faz esta avaliação da estrutura psicossocial das cidades, dos países, das estruturas organizacionais na Terra. E esta lucidez com que ele diz que não recebeu a educação, que aqueles que sonegam a informação e verbas para educar as classes mais pobres, e ele está aqui dizendo, o que se infere é que se ele tivesse tido essa oportunidade, ele não estaria enveredando pelo crime. Grave reflexão do espírito
aqui grave reflexão do espírito Jacques Latour, cujo depoimento nós voltaremos a estudar, dando continuidade a estas nossas reflexões aqui pelo programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.